Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos no capítulo 7, que é o conhecimento acerca do Absoluto. Hoje são os versos 27 e 28. Ishadvesha sumutena dvandva mohena bharata sarva bhutani samoham sarve yanti parantapa. Verso 28. Yesham tvantagatam papam jananam punyakarmanam te dvandva mohanirmukta bhajante mamridavrata. Agora a tradução em português, verso 27. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Verso 28. Aqueles que agiram piedosamente, tanto nesta vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades e se ocupam em servir-me com determinação. Vou repetir. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Aqueles que agiram piedosamente, tanto nesta vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades e se ocupam em servir-me com determinação. Hare Krishna. Hare Krishna Devi, você fez a leitura do verso, né? Fez a leitura no sânscrito? Também no sânscrito? Okay. Muito bem, então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timiranda Syagiranjana Shalakaya Chakshur Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Deixa eu colocar aqui. Agora são 7 horas e 30 minutos. Aliás, desculpa, são 7 horas e 5 minutos. Então, eu vou colocar aqui, né, o meu telefone para despertar às 7 horas e 17 minutos. Eu estou determinado agora a levar adiante a minha missão de ser pontual. E eu estou sempre voltando a esse ponto novamente para poder conseguir me adaptar a isso daí, tá? É porque a gente, né, quer falar e é muito importante os temas que nós estamos ventilando, né, ou tratando. E nesse caso, a necessidade de usar o tempo é uma emergência, uma prioridade. Mas vamos lá. Olha só, para aqueles que estão, né, iniciando agora na sala, acho que tem o microfone aberto, David, dá uma olhadinha, se eu não me engano. Eles têm um microfone que está aberto, que está dando um eco aqui para mim. Para aqueles que estão começando agora o processo dos tratamentos, né, do mapa, esse horário, durante 10 minutos, na verdade, 12 minutos, tá? De modo geral, a gente fala 10 por uma convenção, mas eu costumo utilizar pelo menos 12, no mínimo 12, porque é para colocar 1 minutinho de conteúdo, de cultura e conhecimento transcendente em cada uma das casas do seu mapa, tá? Então, o processo não é apenas tratar o problema local, né, o desafio local que você está vivendo com o personagem, mas deixar conteúdo ou combustível que proporcione, nesse mapa que você tem, ou nesse roteiro, nessa vida que você está vivendo, condições de que você possa ser lançada
para fora desse ciclo de samsara, que são os renascimentos e mortes, tá? E ouvir os conhecimentos espirituais é um ato piedoso, de qualificação elevada. Então, ele produz muita piedade, logo ele produz muito combustível ou coeficiente. O algoritmo, quando vai fazer a avaliação geral da sua atuação com o personagem, computa esse valor como atos piedosos transcendentes. Então, ele entra na categoria de combustível transcendente, o que permite com que você possa fazer a ascensão. E esse é o objetivo de todo o sistema de religião ou sistema de conhecimento. Aquele sistema de conhecimento ou paradigma que não tem essa prerrogativa na pauta não está fazendo a sua função na plenitude, da qual o objetivo do conhecimento espiritual está destinado, que é libertar o ser do ciclo dos renascimentos. Tá? Então, aqui como está falando no segundo verso, quando Krishna diz que aqueles que agiram piedosamente tanto nesta vida quanto em vidas passadas, tá? E cujas ações, aqui está colocando como pecaminosas, que é um termo cristão, né? Os tradutores dessa edição da Bhagavad Gita eram basicamente pessoas cristãs que saíram de um ambiente cristão, no universo cristão, né? O Ocidente é cristão, e essa palavra pecaminosa ou pecaminoso é um termo cristão, basicamente, né, formatado no cristianismo. É um termo latino do Império Romano, e ele é cristão. O termo utilizado dentro do sistema védico chama-se karma, tá? Karma, ou atividades frutivas, karma. Então, ações kármicas, que significam o quê? Ações que gerarão sofrimentos, ou que gerarão condições em que o ser deverá, em algum momento, experimentar aflição devido às infrações, tá? Então, isso é o termo que nós normalmente utilizamos, né? Karma. Então, aqueles que agiram piedosamente tanto nessa vida quanto em vidas passadas e cujas ações kármicas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades, né? E se ocupam em servir-me com determinação. Livram-se das formas da dualidade. A dualidade na forma do separatismo, né? Na forma da nossa tendência a tirar proveito, né, de tudo, de todos, da nossa natureza humana inferior, avara, egocêntrica, exigente, ressentida e vitimista. Então, essas características da condição inferior do ser humano faz com que ele tenha esse tipo de comportamento perante a divindade. E esse ressentimento, esse vitimismo perante a divindade não funciona, acreditem, tá? A máquina, o sistema é algorítmico. Então, ele não vai computar os seus sentimentos, ele vai computar apenas valores equivalentes à evolução. Então, o jogo tem que ser feito de maneira profissional para dar efeitos. Tá? Então, é necessário que a gente assuma a nossa responsabilidade perante o nosso karma e, com dignidade, tenhamos força para viver aquilo que nós estamos vivendo e, claro, atuar de uma maneira piedosa para que esses karmas sejam aliviados sobre nós, essa pressão seja aliviada sobre nós, para que a gente possa continuar nosso caminho da evolução, tá? E, às vezes, esses karmas, eles são utilizados como matéria-prima para a nossa educação pessoal. E os sábios dizem que é semelhante a tirar um espinho utilizando-se de outro. Por exemplo, se você está no mato, eventualmente, né, entra uma farpa, né, em alguma parte do seu corpo, e você não tem equipamento apropriado. Então, você tira um espinho, e com o espinho você retira aquele outro espinho que está no seu corpo. Então, o karma também é utilizado dessa forma. Ele é um espinho que é utilizado para retirar um outro espinho. Qual espinho? A tendência à violência, ao egocentrismo e à ignorância. Então, o karma tem uma utilidade prática, que é nos educar para que nós queiramos voluntariamente realizar atividades piedosas e nos desliguemos definitivamente da avareza, da preguiça, da letargia, da ignorância, do vitimismo, do ressentimento e da tendência, né, ao egocentrismo. Isso é geral, isso é um conhecimento geral, não é um conhecimento
específico nosso aqui, isso é um conhecimento humano, geral. A novidade é saber que o karma também é utilizado para esse propósito. Evidentemente que a gente já sabia disso, mas, na verdade, o que nós temos que saber, principalmente, é que atos piedosos são a solução para a nossa evolução. E, nesse caso, ouvir conhecimentos transcendentes é um ato piedoso altamente elevado. Portanto, aqueles que têm essa boa vontade, essa benevolência, essa boa vontade de abrir os ouvidos, abrir o coração, para permitir que esse conhecimento entre, está realizando atos piedosos. Como Krishna, mais para frente, ele vai dizer: declare, ó Arjuna, que aqueles que sacrificam a inteligência para entender esse nosso diálogo, praticam o Jagya, ou seja, o sacrifício da inteligência, que é o sacrifício mais elevado, o de me conhecer pessoalmente. Tá? Então essa é a função. E o primeiro verso, ó descendente de Bharata, lembrem-se, uma questão técnica, tá? É só para vocês saberem, né? A professora tá aí, inclusive, Bharata não é barata, tá? Às vezes as pessoas vão ler essa palavra e além como barata, mas não é barata, é Bharata. Você tem que colocar um Hzinho no meio para mudar um pouco o conceito, que é muito comum as pessoas falarem, né, barata, mas não é, tá? É Bharata, tá? É o nome de um rei piedoso do passado que deu origem à Índia moderna, né? O caso da civilização védica que nós conhecemos como ela é hoje. Tá? Ele formatou a civilização védica dessa maneira, chamava-se Jada, esse rei chamava-se Bharata, tá? Então, Bharata, ó descendente desses reis piedosos, dessas pessoas piedosas, Bharata, ó vencedor do inimigo. Qual é o inimigo? A mente é o inimigo. Aquele que vence a mente, aquele que educa a própria mente, aquele que controla a própria mente, aquele que supera a bipolaridade da inconstância, da tirania mental da mente, aquele que se torna um educador da própria mente, conquista um inimigo formidável, ou seja, a mente. O próprio Krishna diz em algum momento aí que aquele que controla a mente tem um amigo, e aquele que não controla tem um inimigo. A mente, ela é como uma lâmina. Ela pode ser utilizada contra si mesma. Se não for muito bem controlada, ela pode ser perigosa. Então é preciso aprender a controlar a mente. Por isso, novamente, né, eu lembro vocês que a regularidade do sadhana tem a ver não apenas com o tratamento do mapa, a função é essa, mas a regularidade do sadhana vai te dar condições estruturais, psicológicas de manter domínio e controle sobre a sua mente. Então, através do tratamento do karma, do mapa, você tem uma oportunidade de aprender a controlar a sua mente. Então, pegue essa oportunidade, como foi dito aí, né? Alguém colocou aí uma mensagenzinha no grupo, falando sobre isso, falando exatamente sobre isso, né? Você não chegou aqui por acaso. Aproveite essa sua oportunidade que você está tendo, tá? Então, de fato, realmente é uma oportunidade que nós temos devido a que, para curar-nos dos nossos problemas pessoais, das nossas aflições que vieram até nós como frutos do nosso karma anterior, devido ao abuso do mau uso do livre-arbítrio, que é uma espécie de abuso de poder, nós agora experimentamos aflições. Então, o que nós estamos aprendendo com isso? Calibrar a nossa mente para não cometer erros semelhantes e assim evoluir. E evolução significa também alívio dos sofrimentos, viver de uma maneira mais leve de sofrimentos e de dores. No final das contas, a transferência para dimensões superiores, para os planetas celestiais, ou mesmo que seja diretamente para o reino de Deus, né? O chamado mundo transcendente, onde as almas são absolutamente liberadas de todos os conflitos e sofrimentos da existência, tá? Então, basicamente, é isso daí. As entidades vivas, todas as entidades vivas nascem em estado de ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Por que o ódio? Porque a alma condicionada, a alma humana, na sua condição inferior, quando a alma está na fase primitiva da evolução, ela, então, tende a ser egocêntrica, exatamente como uma criança.
E crianças egocêntricas, vamos dizer assim, como nós falamos, né? Criança mal educada ou criança egocêntrica tende a ficar aborrecida quando não tem o seu desejo atendido. Acho que todo mundo já passou por essa experiência de uma criança quer alguma coisa que não pode e, afinal de contas, ela então faz escândalos, perturbando todos na casa, porque ela quer aquele objeto que não é possível para ela. Então, uma criança que tem que ser educada, tá? Então, a alma condicionada, ou a nossa condição de existência, quando nós não obtemos o objeto do nosso desejo, nós tendemos a nos posicionar de forma vingativa contra Deus, contra o mundo, contra a humanidade, contra tudo, contra todos. Isso é simplesmente ressentimento infantil do ponto de vista psicológico da evolução. E não é apropriado para uma pessoa madura e evoluída esse comportamento infantil. Então, a nossa posição é de entender que, muitas vezes, nós não temos os frutos dos desejos que nós queremos, não porque nós não merecemos, mas porque ainda não está completamente formatado para nós termos aquele objeto. Os frutos virão. Pode ser que necessário seja mais de uma vida, para que você obtenha aqueles frutos. Entretanto, se você não quiser retornar para viver entre humanos e passar pelas experiências com humanos novamente, então o ideal é produzir coeficiente para ascender aos céus sem precisar repetir a fase humana para a realização de desejos humanos. Porque sempre que você tem desejos humanos, o universo vai fazer arranjos para que você os satisfaça, mais cedo ou mais tarde. O efeito colateral é que você sempre tem que nascer entre humanos. E isso pode ser uma experiência relativamente chocante em alguns momentos. Então, o melhor mesmo é ascender, né, a essa fase, tá bem? Porém, não é obrigatório. Aqueles que desejam permanecer serão admitidos de volta e terão corpos e roteiros equivalentes para a realização de seus desejos, que não puderem ser satisfeitos nessa vida, ok? Muito bem, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna.